E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Salmos. Salmos 139, versículo de número 1 em diante. Olha que salmo tremendo. Senhor, tu me sondastes e tu me conheces. Conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Eu li aqui o Salmo de número 139, do versículo 1 até o versículo de número 8. Não li todo o Salmo, porque tem muitos versículos incluídos dentro desse texto. Depois você para estar meditando com mais profundidade. Mas é um salmo muito tremendo, que inclusive eu indico a você estudar um pouco esse salmo, ler esses salmos, porque são salmos que vão edificar a sua vida poderosamente. Precisamente o salmo de número 139, nós vamos observar aqui Davi falando sobre a onipresença e a onipotência de Deus. Você sabe que, segundo a teologia, Deus possui 3 atributos divinos que são extremamente conhecidos entre nós e que só Ele tem, que é a onisciência, a onipresença e a onipotência. E o Salmo de número 139, Davi especificamente fala sobre esses 2 atributos que Deus possui, que é a onisciência, como também, a onipresença, como também a onipotência. A onipresença, quando ele quer trazer para nós a ideia que Deus está em qualquer lugar, que Deus está em qualquer ambiente, que não existe nenhuma barreira que consegue impedir a presença de Deus. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele vê todas as coisas ao mesmo tempo. Ele tem a consciência ou a ciência de qualquer lugar, de qualquer ambiente, de qualquer hora, Eu não sei de onde você está vendo essa palavra, eu não sei de onde você está vendo esse vídeo, só que o mesmo Deus que está presente aqui no local onde eu estou liberando essa palavra para a sua vida, é o mesmo Deus que consegue na mesma hora, no mesmo minuto, no mesmo segundo, estar presente no local onde você está. Ele é onipresente. Ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não é igual nós que dependemos do tempo para chegar em alguns lugares, para estar em alguns lugares. Nós não estamos, nós estamos presos ao tempo, mas Deus não está preso ao tempo. Deus está além do tempo, Por isso que há uma expressão teológica que fala que Deus habita no Kairos, que é diferente do Cronos, O Cronos é o tempo do homem, vem de cronologia. O Kairos é o tempo de Deus. Então nós estamos presos nesse tempo Cronos, nesse tempo cronológico, Você parou para ver esse vídeo, mas daqui a pouco você tem que fazer outra coisa. Ou então às vezes você está vendo o vídeo, mas está fazendo outras atividades, está trabalhando. Por quê? Porque você está preso dentro de um tempo, que é o Cronos. E você precisa estar envolvendo a sua vida mediante ao tempo que você tem, Você sabe que o tempo ele tem hora, ele vai acabar, ele tem limites. Daqui a pouco tem dia, daqui a pouco tem tarde, daqui a pouco tem noite, daqui a pouco é madrugada. Então você acaba tentando se programar para o tempo que você sabe que você tem.
Você se programa para o tempo que você sabe que existe, né? Que daqui a pouco vai acontecer, seja dia, noite, madrugada, mas daqui a pouco você vai passar por outras etapas do dia ou por outras etapas do tempo que você precisa estar alinhado a elas. Deus não está preso a esse tempo, Deus não está preso ao horário, Deus não está preso ao Cronos, Deus não está preso a esse mesmo termo que todos nós estamos presos, que é o tempo Cronos. Deus habita no Kairos, ele está no tempo dele, ele está na vontade dele, ele manifesta tudo de acordo com o propósito dele, e ele não precisa estar preso ao tempo do homem para manifestar os seus feitos. Então, o mesmo Deus que habita aqui onde estou, é o mesmo Deus que habita aí onde você está. Independente se você está no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, sabe, na Europa, na Ásia, independente do local que você esteja, Deus está presente, ok? Deus pode estar presente em qualquer lugar. É óbvio que a manifestação dele é diferente do fato dele poder estar presente, né? Porque a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 em meu nome reunido, ali estará presente. Então, Deus pode estar em todos os lugares, mas não se manifesta em todos os lugares. Ele só se manifesta quando há um comprometimento com a sua palavra, com a sua vontade, com os seus princípios. Aí ele se manifesta mostrando a sua presença. Agora, ele pode estar em todos os lugares, ele consegue estar em todos os lugares, porque só ele possui esse atributo divino que é onipresença. Ok? Esses atributos só Deus tem. Mais nenhum tipo de Deus tem, mais nenhum tipo de colocação a divindades, a deuses, pelo menos que a própria Bíblia também refere a outras divindades. Somente Deus pode ter essa característica de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Você vê que nem o diabo, nem os demônios conseguem ter a onisciência, a onipresença, a onipotência. A Bíblia fala para nós sobre características referentes a eles, sobre o fato de você entender que só Deus possui a onisciência, a onipresença e a onipotência. Então só Deus consegue ouvir todas as coisas, só Deus consegue sondar todas as coisas, só Deus consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, só Deus tem todo o poder e toda a autoridade, certo? Só Ele possui essas características. E Davi, diante dessa oração, ele vai mostrar para nós a forma como ele enxerga Deus e a maneira como ele percebe quem Deus é. E ele começa dizendo: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Ou seja, independente do que eu fale, independente do que eu diga, o Senhor me conhece. Independente do que eu expresse, independente do que eu fale, o Senhor me entende. Você não precisa abrir a sua boca para que Deus te conheça. Você não precisa falar para que Deus te conheça. Ele te conhece, independente de você abrir a sua boca para falar qualquer tipo de coisa. Ele conhece o teu deitar e Ele conhece o teu levantar. Ele conhece os teus pensamentos. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Isso que é mais tremendo, né? Porque uma vez ele disse para Jeremias, no capítulo 1, antes que te formasse no ventre da sua mãe, eu, o Senhor, te conhecia. Isso é muito tremendo, né? Porque às vezes nós achamos que nós se conhecemos, que nós nos conhecemos, né? Às vezes a gente para pensar sobre nós mesmos e a gente se decepciona. Não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Falava, caramba, eu agi dessa forma e eu não era para ter agido dessa forma, eu não esperava agir dessa forma. Eu me conheço, eu sei qual é a minha personalidade, o meu caráter, mas em alguns momentos na vida, por causa de certas circunstâncias, você tomou atitudes que surpreendeu a você mesmo. E você percebeu. E percebeu tanto que gerou em você uma frustração, uma decepção. Porque às vezes nós nos decepcionamos com nós mesmos. Por quê? Porque nós somos falhos, nós erramos. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Às vezes nós achamos que nos conhecemos e lá na frente a gente dá de cara na parede, toma uma atitude errada, se frustramos e a gente percebe
que quem realmente nos conhece é o Senhor. Ele sonda os nossos pensamentos, Ele conhece o nosso interior, Ele sabe da nossa capacidade, Ele conhece o nosso deitar e Ele conhece também o nosso levantar. Ele conhece você melhor do que o seu pai e a sua mãe. Ele te conhece melhor do que o seu marido, melhor do que a sua esposa, melhor do que o seu filho. Ele te conhece melhor do que ninguém. E Davi entendeu isso, entendeu que Deus era um Deus que sondava, era um Deus que conhecia. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Ou seja, Deus não faz força para saber quem eu sou. De longe Ele entende aquilo que eu penso. De longe Ele tem um conhecimento sobre mim, Ele tem a ciência sobre mim, sabe? É por isso que você não tem que esconder nada de Deus, cara. E é por isso que quando você esconde alguma coisa para Deus, você só se prejudica. Por quê? Porque Deus conhece você, conhece teu pensamento, conhece teu deitar, conhece a intenção do teu coração, sabe? Não queira esconder para Deus suas limitações, suas fraquezas, suas dificuldades. Confessa para Ele as suas dores, os seus pecados, os seus erros. E você vai perceber como isso vai ser libertador para a sua vida. A gente tem uma dificuldade tão grande de confessar o que erra, às vezes talvez por causa do orgulho, da soberba ou de outros sentimentos que tentam povoar o nosso coração, que você vai perceber que você pode estar sozinho, só você e Deus. Você dobra o joelho e começa a confessar para Ele aquilo que você fez. Você vai ver a dificuldade que você tem de falar: Senhor, eu errei. Eu errei porque eu falei mal de fulano hoje. Eu errei porque eu critiquei Deltrano de uma forma que não deveria ter falado. Senhor, me perdoa por quê? Porque eu pensei coisas que não deveria ter te agradado. Eu me prostituí, eu cobicei aquilo que não era para cobiçar. Eu fui tomado pela ganância, pelo sentimento, pela glutonaria, pela arrogância, né? Você vai ver a dificuldade que você tem de você mesmo reconhecer seu próprio erro. A dificuldade que você tem de confessar. Na maioria das vezes a gente dobra o joelho dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados. Só que pecado tem nome, a gente precisa dar nome àquilo que fez. O que eu fiz? Em que princípio eu quebrei? Sabe? Qual foi a parte da lei que eu transgredi? Eu tive uma vaidade extrema, uma ganância, eu fiz mal para alguém, eu pensei coisas que não deveria ter pensado e cobicei, gerando pecado contra o meu próprio corpo. Sabe? A gente precisa dar nome aos nossos erros. Até porque não tem como se esconder de Deus. Ele é onisciente. Ele tem o conhecimento de todas as coisas. Nós não conseguimos se esconder diante do Senhor. Tu me conheces, o meu assentar, o meu levantar, e longe entende o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Aí ele já entra aqui também com uma expressão de proteção, né? Cercas o meu andar. Quando ele fala, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Deus é aquele que me protege, aquele que me esconde, aquele que me cerca no andar e o meu deitar, né? Quantas das vezes eu já vivi isso na prática? Eu percebi que saí de casa, caminhei, e no meio do caminho Deus me guardou, Deus me livrou. Você já passou por isso também? Você está caminhando, você está andando e você sente que no meio do trajeto a mão de Deus está te guardando, está te protegendo, está te escondendo, sabe? Você sente que Deus está te cercando, está te livrando, está guardando o teu andar. É Deus que te dá saúde e força para você levantar todo dia para trabalhar. É Deus que te dá ânimo para você todos os dias levantar para estudar, para ir para a faculdade, para ganhar seu pão, para lutar pela vida. É o próprio Deus que tem te dado ânimo, tem te dado força, tem cercado o teu andar, tem cercado também o teu deitar. Ele cerca o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Por isso que não tem como se esconder dele, porque ele conhece os meus caminhos, ele sabe para onde eu estou indo e a intenção do meu coração. Sem que haja uma palavra na língua,
Eis que, ó Senhor, tu me conheces. Aí Davi está dizendo o seguinte, ele está falando aqui sobre um Deus onisciente agora. Porque o Senhor me conhece sem eu dizer nada. Davi está falando, antes que eu diga qualquer palavra, que eu expresse qualquer palavra, que eu diga qualquer coisa, ele conhece os meus pensamentos. Isso aqui não é muito tremendo? Porque às vezes a gente não consegue expressar para Deus o que sente. Às vezes a gente tem dificuldade de dizer para ele o que está acontecendo. Só que antes da gente dizer ou de expressar, ele já sonda os nossos pensamentos. A gente não precisa simplesmente usar a língua para falar para ele o que está acontecendo. Ele já sabe o que está acontecendo. Ele sonda. Ele tem entendimento daquilo que eu sou. Ah, pastor, então se ele me conhece, me sonda, por que eu preciso orar? É porque a oração ela é muito mais importante para você do que para Deus. Deus não precisa da sua oração para te conhecer. Ele sabe quem você é sem você dizer nada. Só que eu preciso falar com Deus. Por quê? Porque esse é um mecanismo que Deus deixou para nós como diálogo para se relacionar com Ele. A oração é um acesso que eu encontro para me relacionar com Ele. A oração é um instrumento que eu uso para ter mais intimidade com Ele, para abrir meu coração, para tirar o peso do meu peito, para tirar o jugo do meu peito, para tirar as dores do meu peito e viver um tempo de paz com Deus. Sabe? Então a oração é muito mais importante para mim do que para Deus. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. Mas quando eu oro, quando eu estou falando com Deus, eu estou fortalecendo o meu elo de intimidade com o Senhor. Eu estou fortalecendo o meu coração no Senhor. Eu estou fazendo a minha fé se tornar mais fervorosa. Eu estou edificando o meu espírito, sabe? Eu estou aumentando o meu diálogo com Deus. Aí ele diz, sem que haja uma palavra minha na língua, eis que o Senhor, tu me conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Olha o que ele diz, que a mão do Senhor me guarda, a mão do Senhor me protege. Tu me cercas em volta e coloca sobre mim a sua mão. Eu estou guardado debaixo da mão dele. Eu não estou sozinho, eu não vivo sozinho, eu não estou caminhando sozinho. A mão do Senhor me guarda. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Ou seja, eu não consigo ter conhecimento, eu não consigo ter sabedoria da ciência de Deus, do conhecimento de Deus, do poder de Deus, do alcance de Deus, né? E nenhum ser humano nessa terra vai conseguir medir o poder de Deus, ok? Você vê até o cara que é ateu, que ele não acredita em Deus. Ele não acredita em Deus, mas ele não consegue provar que Deus não existe. Percebe o tamanho da dimensão do poder, da ciência que esse Deus tem? Mesmo alguém não acreditando nele, mesmo o cientista acreditando nos fatos, em tudo que é concreto, em tudo que já existe, ele não consegue usar toda a existência para provar que Deus não existe. É impossível dizer que Deus não existe. Agora, a gente consegue usar muitos argumentos lógicos para provar a existência de Deus. É óbvio que Deus ele se experimenta. Você precisa vivê-lo na fé. Mas, por exemplo, é só você fazer alguns questionamentos básicos. Você vê todo esse universo que está conectado numa sincronia absurda. E uma coisa fora do lugar destrói todo o planeta. Acaba com tudo. Você vê toda a sincronia no ecossistema, toda sincronia nas galáxias, toda sincronia no universo. Uma coisa que possa vir em direção à Terra e destruir de uma vez com a Terra, com o planeta. Por que isso não acontece? Por que isso não aconteceu ainda no lugar onde nós vivemos? Porque tem um Deus que nos guarda e coloca limites sobre todas as coisas. Nós vivemos em um planeta chamado Terra, mas que é muito mais composto de águas. Por que as águas elas não atingem a Terra? Sabe? A Bíblia tem resposta para isso. A Bíblia fala que o Senhor colocou limites sobre as águas. Olha como existem coisas tremendas que comprovam um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que está no controle sobre todas as
coisas. E diante de uma lógica que nós percebemos a existência desse Deus, onde Ele organiza tudo, onde Ele faz tudo, onde Ele está no controle sobre todas as coisas. Ok? Fora o aspecto da fé, que Deus quer que nós venhamos viver por fé e não por vista. Aí Ele diz, para onde me irei do teu espírito? Ou seja, como eu vou fugir do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Como é que eu vou fugir do Senhor? Como é que eu vou fugir do teu espírito? Como é que eu vou me esconder de ti? Davi está dizendo, se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Em outras versões, Davi usa essa expressão. Se eu chegar nos lugares mais altos, lá o Senhor vai estar. E se eu descer para o profundo abismo, lá o Senhor também estará. Davi está dizendo o seguinte, é impossível eu me esconder de Deus. Se eu for nos lugares mais altos, o Senhor vai estar. Se eu for nos lugares mais baixos, o Senhor vai estar também. Em qualquer lugar que eu colocar meus pés, que eu for, o Senhor também vai estar. Não tem como se esconder do Senhor. Ainda que eu esteja nos lugares mais altos, lá em cima das nuvens, lá o Senhor está presente. E se eu descer e for por profundos e por profundo abismo, para lugares bem baixos, o Senhor também lá vai estar. Não tem como se esconder de Deus. Não tem como fugir do Senhor. Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele tudo conhece. Ele é o Deus que conhece, Ele é o Deus que sabe, Ele é o Deus que tudo vê. Ele me conhece melhor do que eu mesmo. Ele conhece o meu deitar, conhece o meu levantar. Ele é um Deus que me sonda. Ele é um Deus que sabe de todas as coisas e tem toda a ciência e poder e autoridade sobre as suas mãos. Você recebe essa palavra? Deus falou com você durante esse período dessa palavra? Deus está falando contigo? Recebe essa mensagem? Então coloca aqui nos comentários para consolidar as palavras que você recebeu. Diga aqui nos comentários, o Senhor me sondas, o Senhor me sondas e me conheces, o Senhor tem todo o poder, o Senhor é onisciente, o Senhor me conhece como ninguém, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor conhece o meu deitar, conhece o meu levantar. Eu creio em Deus, eu creio que o Senhor é um Deus que não deixa passar nada despercebido, que tem a ciência de todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas.